Bom, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula da Guarda Municipal de Olinda de História Resolvendo Questões. Esse é o nosso sexto encontro, só de Resolvendo Questões. Então, se você chegou por aqui agora, tem mais 5 e ainda tem os conteúdo completo lá atrás. Então, tem muita coisa para você ver. Além disso, no sábado, dia 2, véspera da prova, vamos estar fazendo uma aula online resolvendo questões. Então, se você tiver questão, tiver dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai estar chegando, beleza? Para o pessoal que está aí, curte, compartilha, comenta. Isso é muito importante. Quem chegou aqui agora e não curtiu ainda e não seguiu ainda o canal, segue o canal, que isso também é muito importante para a gente, beleza? É isso. E se você vier para cá, para o canal, comenta, isso ajuda muito a gente a crescer. Beleza? Então, vamos nessa. Eu vou botar aqui na tela agora. Se você quiser nos ajudar também, tem o Pix no nosso canal. Beleza? Tem o Pix no nosso canal aqui para você contribuir, se você quiser, que isso ajuda bastante a gente estar se desenvolvendo. Outro aviso também é que no domingo eu vou gravar um vídeo resolvendo a prova. Então, aquele gabarito extra-oficial, o pessoal já está contactado aí no meu WhatsApp, terminou a prova, manda, que eu vou resolver e lançar o vídeo para a gente ter esse gabarito. Beleza? Tamo junto. Agora eu vou jogar aqui na tela as questõezinhas hoje sobre povos indígenas. Certo? Vamos nessa. Agora. Vai chegar aqui na tela de vocês agora. Beleza? Então vamos nessa. Questãozinha com cara de BFC. Como eu já falei para vocês. Minha cabeça tem questões diretas de 5. 3 questões diretas e 2 um pouco mais complexas. Vamos nessa. Os povos que viviam nas terras conquistadas pelos portugueses na América. Letra A. Eram destituídos de interesse e práticas religiosas? Falso de todas as maneiras. É óbvio que eles tinham religião. B. Concentravam-se nas áreas litorâneas do território. E aí, eles concentravam-se nas litorâneas? Eles estavam no litoral, estavam presentes no litoral. Mas eles não estavam apenas no litoral, né? Então, eles estavam também no interior. Qual o nome dos povos que estavam no interior? No Nordeste, os Cariri, beleza? Então, não é nossa letra B. Letra C. Eram coletores ou praticavam agricultura rudimentar. Gente, é esse nosso gabarito. Eles tinham agricultura de subsistência e coletores. Perfeito. Alimentavam-se prioritariamente de carne humana. Gente, falso isso de jeito nenhum, ok? Carne humana não é a base da alimentação indígena de maneira nenhuma. Se cair na sua prova dizendo que existia antropofagia, que é comer carne humana para rituais religiosos, ok. Se cair dizendo que alguns povos praticavam canibalismo, ok. Mas jamais dizer que a carne humana era o principal, não. Letra E. Eram pacíficos dedicados a alianças e acordos entre grupos. Falso, você vai ter vários conflitos. Aqui em Olinda, principalmente, Caetés versus Tabajaras. Beleza? Esses são os dois povos indígenas principais, viu? Caetés versus Tabajaras em Olinda. Segunda questão. Assinale a alternativa com relação aos povos indígenas brasileiros. A. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, o território já era ocupado por milhões de habitantes, chamados de povos originários. A relação entre eles e os europeus foi totalmente pacífica durante os anos de colonização. E aí, foi lindo, maravilhoso, pacífico? Falso. Os portugueses escravizaram os indígenas. Não teve esse negócio de pacifismo, pelo amor de Deus. B. Apesar de serem diversas, as nações indígenas que vivem no Brasil atualmente, as características dos diferentes povos são as mesmas, não havendo diferenças culturais entre eles. Gente, falso, falso e falso. Havia muita diferença entre eles, ok? Isto está falso. Lembre sempre, povos indígenas, diversidade. C. Quando falamos em civilizações indígenas no Brasil, é um erro pensar nelas apenas de um ponto de vista do passado, como se esses povos não mais existissem. Muitas nações originárias existentes no período da chegada dos portugueses continuam existindo no Brasil, mantendo seus costumes e tradições. E aí, gente, tá verdadeiro ou tá falso? Vamos segurar essa letra C, por conta desse final. Letra D, não existem mais indígenas no Brasil. Já corte daí, corte logo daí, certo? Então, nosso gabarito é letra C de casa. Até para você se atentar a essa questão, porque pode cair um tema de redação, tá sendo votado, eu estou gravando esse vídeo no dia 31 de agosto, 4 horas da tarde,
está sendo votado o marco temporal no STF, que é uma discussão dos povos indígenas. Então, veja, os povos indígenas estão aí, muitos, variados e diversos. A gente tem os povos de longa duração, que são aqueles que, inclusive, estavam aqui no tempo dos povos indígenas, os povos de média duração, que têm mais de 100 anos, desculpa, isso é médio contato, tá? Longo contato são aqueles que, desde a chegada dos portugueses, têm relação com os povos indígenas e portugueses e europeus. Né? Média é aquele que tiveram contato com os portugueses lá pelo século XIX. E tem aqueles de recente contato, que foi agora 1950, por aí, já século XX, e alguns que não têm contato. Nós temos povos indígenas que nunca tiveram contato com os homens brancos, com o exterior, usar melhor o termo assim. Então, isso é para a gente entender como isso segue existindo até hoje. Beleza? Então, nosso gabarito, de fato, letra C de casa. Nunca, jamais diga que não existem povos indígenas no Brasil. Beleza? No Brasil, terceira questão. No Brasil, vamos lá. A transição da predominância indígena para a africana na composição da força de trabalho escravo ocorreu ao longo de aproximadamente meio século. Quando os senhores de engenho individualmente acumulavam recursos financeiros suficientes, compravam alguns cativos africanos e iam acrescentando outros à medida que capital e crédito tornavam-se disponíveis. Em fins do século XVI, a mão de obra dos engenhos era mista do ponto de vista racial, e a proporção foi mudando crescentemente em favor dos africanos importados à sua prole. O que o texto está dizendo? Se cair um texto desse tipo para você na sua prova. O começo da mão de obra é indígena. Por isso que jamais você pode dizer que não teve a escravidão indígena. A escravidão africana ela vai mudando ao decorrer do período colonial. Vamos lembrar que o período colonial começa no século XVI e vai até o século XIX. Então, ao final do XVI, a mão de obra africana substitui a mão de obra indígena e substitui, inclusive, os de fora, substituem aqueles que eram nascidos no Brasil. Lembre sempre de uma coisa, o comércio de cativos de África era algo muito lucrativo, beleza? Lembre sempre disso, comércio de africanos era extremamente lucrativo. Por isso, um dos grupos mais ricos daquela época eram dos comerciantes de escravos. Lembre disso na sua prova. Vamos para a questão. Isso é da... Deixa eu ver quem é a autora. Stuart Schwartz. Esse cara, Segredo de Dez, é um dos mais conhecidos historiadores do Brasil, ok? Com base na leitura do trecho e em seus conhecimentos, pode-se afirmar corretamente que no Brasil a implementação da escravidão de origem africana não fez desaparecer a escravidão indígena, pois o emprego de ambas podia variar segundo épocas e regiões específicas. Minha gente, perfeito. Isso é uma síntese perfeita, porque ele está dizendo que mão de obra escrava, africana e indígena coexistiram. No começo era mais indígena, no final mais africano, mas as duas sempre existiram. Então, essa questão está perfeito na letra A, já é o nosso gabarito. Vamos para as erradas. Letra B. Do ponto de vista senhorial, valia a pena pagar mais escravo por escravos africanos, porque eles viviam mais do que os escravos indígenas, que eram mais baratos. É a ver isso? Eles viviam mais? Não, gente, é porque dava mais lucro, pagava-se mais porque se dava mais lucro. C. O comércio de escravos africanos foi incompatível com o comércio de indígenas, porque eram exercidos por diferentes traficantes que concorriam entre si. Falso. Por que está falso? Minha gente, eles não concorriam, é a mesma pessoa que vai apresar na África e vai apresar, esse é o termo utilizado, né, apresamento, nas povos indígenas. Então, eles não concorriam, não era um ou outro, eram os dois, mas o que dava mais lucro era trazer da África. Letra D. Havia créditos disponíveis para a compra de escravos africanos, mas na manutenção de boas relações com os nativos. Era fofinho, lindo, chegue para cá, africano, você vai... Não, claro que não, né? A escravização dos indígenas pelos... uma coisa importante sobre essa letra D, tá? Gente, como é que se pegava cativos? Troca, você pagava,
fazia alianças e pegava junto com os povos africanos, você pegava essas pessoas lá e trocava pelo quê? Por tabaco, fumo, que era o que tinha, que inclusive era produzido aqui em Olinda, tá certo? Então, o fumo que era produzido aqui em Olinda era trocado por mão de obra africana lá na costa ocidental, a costa do Atlântico africana, sobretudo. O maior porto que traz pessoas para o Brasil é o porto do Benin e de Luanda. Os dois, eles vão ser os portos que mais trazem pessoas para cá, ok? Letra E. A escravização dos indígenas pelos portugueses foi inviabilizada pelo fato de que os povos nativos americanos eram contrários ao aprisionamento de seres humanos. Falso, ok? Não tem nada a ver com isso. Primeiro, que a escravização dos indígenas não foi inviabilizada. Segundo, quem é que se contrapunha à escravização? Em vários momentos, a Igreja Católica, sobretudo os jesuítas. Por quê? Porque eles queriam cristianizar os indígenas. Então, eles eram contrários, porque eles queriam cristianizar os indígenas. Então, eles se contrapunham. Isso quer dizer que não teve escravidão indígena por conta da Igreja Católica? Não. Isso quer dizer que a Igreja Católica chegava no local e quem não queria se converter era escravizado, que é a chamada Guerra Justa. Beleza? Lembra disso. Ok, meu povo. Sábado, 10 da manhã, a gente tem um encontro marcado. Curte, compartilha, comenta o canal. Ajuda o professor aqui no Pix. Vamos divulgar. E boa sorte. Boa prova. Tô torcendo por vocês. Beleza? Meu povo, abração. Mais um vídeo aí com questões. Espero que vocês estejam maratonando. É hora de dar aquela revisão geral também. De rever os vídeos todos. De ouvir minha voz várias vezes. O momento é esse para que você possa estar revisando esse conteúdo que, creio, está ajudando vocês na história de Olinda. Beleza? Tamo junto. Um forte abraço. Até sábado. Sábado a gente se revê, ok? Tamo junto.